Eu converso hoje com Cristiane Silveira. Ela é médica, formada na medicina convencional alopática e também formada na medicina ayurvédica, que é o sistema de cura mais antigo do mundo, é a medicina antiga indiana. Tudo bem, Cris? Tudo bom? Olá, é um prazer estar aqui, poder falar um pouco da minha história, um pouquinho da Ayurveda, do meu trabalho aqui com você. Legal, obrigada por ter vindo. Quem me acompanha, né, sabe que nessas últimas semanas eu tenho trazido muito esse tema, né, do Ayurveda. Então, porque é um prazer para mim falar sobre a Ayurveda, que é esse sistema de cura, né, da Índia antiga. É a medicina mais antiga do mundo. E a Ayurveda, ela nasceu junto com o Yoga, né? Então, eu que sou professora de Yoga, eu sou super entusiasta dessas duas ciências, da Ayurveda e do Yoga. Acho muito legal, né, que você tenha se formado tanto na medicina tradicional quanto na Ayurveda e que faça a união desses dois campos de conhecimento. Queria que você contasse um pouquinho a história da sua formação, como é que você, desde quando você tem esse sonho de ser médica, como que você soube da Ayurveda? Bom, eu desde criança nunca pensei em outra profissão a não ser médica, isso que não tem médico na minha família, mas sempre falei que ia fazer medicina. Me formei em 2014 aqui pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. E depois que eu me formei, eu comecei... A princípio, eu queria fazer cirurgia. Dei os primeiros plantões, falei, não quero viver dando plantão. Vi que era uma vida meio lazarenta, assim, estressante. Acho que a área mais louca da medicina, talvez, no sentido de desgastante, né? E eu queria realmente proporcionar uma saúde, um estilo de vida adequado para as pessoas. Então, fui estudar nutrologia. Estudei nutrologia. Quando eu comecei a estudar, minha mãe veio a falecer no meio de 2015. E numa viagem com umas amigas, a gente começou a falar sobre o que a gente pensava da medicina, o que a gente ia estudar. A gente tinha se formado tudo junto. E aí uma amiga me falou da medicina tibetana. Eu falei, nossa... Voltando de viagem, eu fui pesquisar essas outras medicinas que a gente começou a discutir. E aí eu conheci a Ayurveda. Entrei em contato com a escola Brahma Vidyala, que é a do Dr. Ruge, e ia começar um curso de Ayurveda em abril de 2016. E aí eu me inscrevi. E na primeira aula já me identifiquei muito, porque fala muito do estilo de vida, que você precisa ter um estilo de vida adequado. Se você mantiver esse estilo de vida, prestar atenção no seu organismo, na natureza, tudo que acontece ao redor de você, você tem a capacidade de se autocurar, de achar o que você tem que tomar, o que você não tem que tomar, fazer as escolhas adequadas para que você não fique doente. Sim, é uma visão bem global, né, da saúde. E você, a gente conversando antes aqui da entrevista, você me contou que desde pequena você gosta de se alimentar bem, né? Você sempre teve essa sorte de sempre gostar de se... Como que era você criança? Eu sempre fui, acho que, a meio estranha, né? Porque eu trocava meu lanche com uma japonesinha, que a mãe dela dava alga para ela, levar de... E eu dava minhas bisnaguinhas, e eu queria a alga da japonesinha. Eu pedia para minha mãe lavar salada, mesmo não gostando de comer muitos legumes. Eu pedia para minha mãe lavar e eu comia porque diziam que fazia bem. E sempre fui assim. Sim. Até que hoje eu gosto muito, né? Nem como outra coisa, praticamente. E nesse episódio da sua mãe, você também comentou que ela não se alimentava muito bem. E você queria ter feito alguma intervenção aí, né? Como fala, né, em casa de ferreiro espeta de pau, minha mãe comia panceta às 11 horas da noite, fazia rabada. Meu pai, eu acho que na época devia pesar uns 120 quilos, hoje ele emagreceu bem. Mas eu nunca consegui mudar o estilo de vida da minha mãe, né? Fazer com que ela comesse algo saudável, ela odiava comer salada. Acho que não comia legume. Ela só fazia em casa porque eu pedia, porque ela em si não comia, não. E ela sempre era a única pessoa de casa que ia no médico, acho que umas 5 vezes no ano. Meu pai falava que ela era o único ser que gastava todo o convênio. E foi a que faleceu mais rápido, mesmo com toda essa intervenção da medicina moderna, né? Porque o estilo de vida não estava muito... Não estava nem um pouco adequado.
Bem, e a medicina ayurvédica, ela tem essa visão holística, né, de realmente criar um estilo de vida, né, e ser muito preventiva também. Então, o médico, né, dentro dessa medicina, ele tem um papel muito de educador, né, da saúde, né? Ele tem que. A gente funciona mais como um educador mesmo. A partir do momento que você tem um conhecimento e consegue fazer as escolhas corretas, você não vai adoecer. Você não precisa ir ao médico todo dia. Ai, fiquei resfriado hoje, meu nariz está escorrendo. Se você tem um conhecimento de que chá tomar, de que tipo de alimentação você vai ter naquele momento, você não vai precisar ir ao médico sempre e tomar muitas vezes as medicações que dão alterações no organismo, altera o sistema digestivo, altera toda uma cascata que vai prejudicar depois ao longo período, né? Sim. E não... Bem, vocês devem ter notado que a Cris é muito forte. Ela só um pouquinho. Ela é fisiculturista, né? Bodybuilder. Então, depois, nós vamos falar mais sobre esse assunto no segundo bloco, mas eu estou apresentando essa parte da vida da Cris porque ela ama esportes desde criança e então ela está focando para a medicina esportiva, né? Então, e ela alia a medicina tradicional e a ayurvédica para atuar junto a esportistas, sejam esportistas profissionais ou esportistas amadores, mas que querem ter alta performance, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua especialização e como você alia isso com a medicina antiga indiana. Bom, eu fiz nutrologia também. Atualmente eu estudo medicina esportiva na Unifesp. E com a Ayurveda eu consigo muito associar não só o tratamento, mas a prevenção num esporte, seja qual for, né? Quando a gente fala em esporte de grande rendimento, ou até hoje em dia, quando a gente faz atividade física, a gente sempre faz uma lesão, uma injúria tecidual, né? A gente sempre leva o organismo além ou até pior, né, do que ele está programado para fazer. Então, a Ayurveda, ela entra nesse meio como uma forma de prevenir que você tenha lesões. Ela também é curativa, também tem alguns tratamentos curativos. Mas o mais importante é você ver que ela consegue te dar meios durante a sua rotina de exercício, para que você não desenvolva nenhuma lesão tecidual, para que você tenha um rendimento melhor. Legal. Só para recordar, a gente até falou isso em alguns outros programas sobre a Ayurveda, mas tem os elementos, né? Vou recordar porque vai ter a ver com a pergunta que eu vou fazer. Então, assim, a pessoa, quando ela vai numa médica ayurvédica, a médica vai determinar o dosha dela, que é o perfil, o biotipo, né, dessa pessoa. Então, tem o vata, que é aquele perfil mais do vento. O vata é o vento, é o ar, né? O ar com éter, né? Uma pessoa mais... Tudo aparecendo. Sim. Pessoa longilínea, como ela falou, tem a tendência a ser mais magra. Aí temos o pita, que daí é o fogo, né? É o fogo. Pessoa mais forte, raivosa, explosiva. Normalmente é uma pessoa que tem mais facilidade para desenvolver musculatura, né? E tem o kapha, que é o terra, que é aquele que é mais maçudo. Então, mas ele é ótimo em resistência. Então, a atividade física que exige muita resistência, ele é um ótimo biotipo. Ótimo biotipo. Vamos supor, então, uma pessoa que faz corrida. Hoje a gente tem muita gente que treina corrida aí. Qual uma dica que um médico ayurvédico dá para essa pessoa? Bom, qualquer atividade física, na verdade, quando a gente inicia a atividade física, a gente inicia com um movimento. O movimento é vata. Então, a gente tem um agravo de vata no começo da atividade física. Recordando, o vata é o vento. Então, com a movimentação, aumenta o elemento vento. Aumenta o elemento vento. Depois vem o pita, que é o fogo. E aí você começa a suar. Então, para equilibrar qualquer atividade física, o ideal seria você, antes da atividade física, passar óleo no corpo. Que aí você vai pôr aqueles atributos que são diferentes do vata, né? Você vai pôr o óleo, o oleoso, o untuoso, o peso, para não ter um agravamento tão grande de vata assim. Então, por exemplo, numa corrida, quando a gente sobrecarrega mais a articulação do joelho, você pode olear o joelho. Eu oleio o meu joelho, porque eu corro todo dia. Você pode olear, pode ser com óleo de gergelim mesmo, passar bastante óleo morno de gergelim, uns 20 minutinhos em cada joelho, e aí você vai correr.
Legal, olha, eu também estou correndo, vou adotar a sua dica. Então você passa 20 minutos antes do início da corrida? Isso, é só para você olhar, vai esquentar a articulação e aqui atrás, atrás do joelho, a gente tem o marma, né? Que é o marma responsável pela nutrição do joelho. Então, se você pôr bastante óleo aqui atrás, você vai melhorar a nutrição e a lubrificação da articulação. Evitando ficar aquele joelho crocante, né? Outra pergunta, por exemplo, para quem faz natação. Então, a natação vai depender, por exemplo, do tipo de estilo que ela faz. Tá. Então, seria a mesma coisa. Corrida, a gente faz mais no joelho, né? Que é onde a gente tem mais impacto. Natação, por exemplo, se fosse alguma coisa de ombro, a pessoa poderia fazer uma oleação nos ombros, que é a movimentação. Também com óleo de gergelim? Também com óleo de gergelim. Ou até depois, se ela tiver muita dor, ela fazer o que a gente chama de patra potali, que é um tratamento. A gente cozinha a folha de mamona, que é anti-inflamatória, com alho e óleo de rícino, faz uma trouxinha com algodão e aí a gente pode passar na articulação, que aí é como se fosse um anti-inflamatório local mesmo. Que legal. E, inclusive, a Cris me contou que, às vezes, ela acaba se lesionando porque ela treina muito forte e que o marido dela é ortopedista e ele fala assim para ela, toma anti-inflamatório, o anti-inflamatório de farmácia, mas ela não se rende ao anti-inflamatório de farmácia, vai para o caminho alternativo mesmo. Bom, ele fala, você é teimosa. Eu não sou teimosa, eu sou persistente, eu sei que vai dar certo. Então, eu uso todos os truques que a Ayurveda pode me dar. E funciona? Sempre funciona. Você é muito teimosa, mas dá certo. Não, e que é legal, né? Você demonstra com o seu próprio corpo que é possível, né? Usar essas medidas preventivas e ou curativas para funcionar, né? Sim, sim. Legal. E para futebol, por exemplo? Futebol a gente tem o joelho também, né? Então a gente poderia se utilizar do mesmo truque da corrida, joelho. E futebol, uma das coisas que a gente pode parar também para pensar é que o pessoal que joga futebol tem muito trauma. Geralmente no trauma a gente também tem muita lesão, né? Então, às vezes, no trauma agudo, uma coisa que a gente faz na Ayurveda é poder fazer esse patra potali, quando você tiver trauma aqui. E uma coisa que tem na Ayurveda, mas aqui não pode usar, é sanguessuga. Então, por exemplo, quando você tem um trauma local, que você tem um edema, lá eles fazem já uma sangria na hora. Que é para diminuir o processo inflamatório e já curar. É um processo super antigo, mas é proibido no Brasil, né? Nos Estados Unidos pode. Bem, é uma curiosidade, né? Muito legal, vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já. No próximo bloco a gente vai falar sobre o fisiculturismo. Vamos lá. Voltamos com Cristiane Silveira, ela é médica da medicina esportiva, formada na medicina convencional, mas formada também na medicina ayurvédica, que é a antiga medicina indiana. A gente falou sobre a formação dela, o atendimento dela no primeiro bloco. Agora nós vamos falar sobre o fisiculturismo. Ela é fisiculturista, vocês podem ver que ela tem um corpo lindo, é super forte. E eu acho muito curioso porque ela é uma fisiculturista vegetariana. Todo mundo pensa que o fisiculturista tem que comer muita carne, muita proteína, mas você consegue desenvolver seus músculos sendo vegetariana. Conta um pouquinho isso para nós. Bom, vamos começar desde o começo. Eu entrei no fisiculturismo no final do ano passado, em novembro do ano passado. Sempre fiz atividade física minha vida inteira, então sempre tive musculatura. Eu sou vegetariana mesmo, sem comer peixe, desde o final do ano passado. Mas desde 2016 eu não como carne vermelha. Eu comia peixe umas 2, 3 vezes por semana. Ou às vezes eu passava um tempo sem comer e quando dava vontade eu comia. Agora, de persistência, eu queria provar que poderia ser uma fisiculturista vegetariana. Eu parei de comer por causa disso, por escolha e para provar que seria possível. Mas eu não tenho problema nenhum se um dia eu precisar comer, eu não vou passar fome e não vou deixar de comer. Falando que você não é uma radical, né? Não vou passar fome nessa vida. Mas eu comecei o fisiculturismo no final do ano passado, sempre fiz atividade física, então minha musculatura sempre foi desenvolvida, porque eu fiz ginástica olímpica até os 15 anos.
já dá bastante ombro. Fiz natação, que deixa meus ombros largos também. Joguei futebol minha vida inteira, aí dá a coxa e fiz crossfit. 7 anos de crossfit já. Eu ainda pratico um pouco de crossfit. Então, eu resolvi mudar o meu estilo de esporte devido às lesões que eu estava tendo no crossfit. Estava tendo muita dor, não estava conseguindo treinar direito. E eu que gosto de treinar bastante, estava ficando meio irritada. Aí eu resolvi mudar para o bodybuilder. Encontrei um coach que me ajuda muito, é ele que faz minha dieta, é ele que passa meus treinos. E aí começou a saga por mudar proporções do corpo, porque pelo crossfit eu tinha muito braço, ainda tenho um pouco, ombro, tinha a cintura mais larga, menos quadril. E aí começou toda essa... Que é uma modelagem do corpo, né? Eu estava até vendo aqui, antes de começar, eu fui dar uma lidinha sobre o fisiculturismo, eu vi que ele vai ter uma comissão julgadora, né? E ele vai ter alguns critérios. Eu achei legal os critérios, né? Volume, simetria, proporção e definição. Então é uma busca grandiosa aí pela harmonia, né, do corpo. E dependendo de cada categoria, é um volume que você tem, uma proporção que você tem, um tipo de definição que você tem. Eu vou competir na categoria biquíni. Ela geralmente tem os ombros um pouco mais avantajados, né? Um pouquinho mais de ombro. Tem cintura bem fininha, tem a perna mais fina também. A wellness, por exemplo, já é aquela mulher brasileira, com as pernonas, bundão, só que ela não tem um ombro tão marcado. Sim. E a cintura é cinturinha também. É um outro desenho. Para o meu biotipo, eu me enquadro na categoria biquíni. Então, eu tive que perder um pouco de braço, eu não treino braço. Hoje em dia, nos meus treinos, é dorsal, ombro, não treino braço mais, nem antebraço, glúteo e a perna vem junto com o glúteo. Gente, eu tô até imaginando o treino dela, deve ser tão pesado o treino dela. Não, eu não acho muito, não. Não acha porque ela já é forte. Mas, por exemplo, eu quase não treino quadríceps. Então, é tudo... Aí, toda semana eu mando foto para o meu coach, ele... E eu achei curioso que o mesmo coach que faz o treino também faz a alimentação. O meu coach, ele é formado em educação física e ele é nutricionista, então ele prescreve a minha dieta. Legal. Aí, isso que eu achei muito legal, porque assim, é possível ser uma fisiculturista, desenvolver bastante músculo sendo vegetariana. Você está provando isso. Mas também tem que ter um conhecimento, né, para fazer as substituições corretas. Você falou, achei muito legal, uma curiosidade sobre o feijão. Conta para nós aqui. Por exemplo, a minha dieta, eu posso comer feijão na hora do almoço, 100 gramas de feijão. Como fisiculturista, tem que ter um pouco menos de gordura, a gente não pode ter distensão abdominal. Então, aí entre os meus conhecimentos de Ayurveda. Dos feijões que a gente tem, existem feijões que são têm um teor proteico melhor, tem uma digestibilidade melhor, e eles são mais adstringentes, eles ajudam a você reduzir gordura, por exemplo, que são os feijões pequenininhos. Então, o moyashi, o azuki, o black gram, que é o que tem melhor teor proteico de todos os feijões. Anota aí já, moyashi, azuki e black gram. Black gram, são feijões então que tem mais proteína. Eles têm mais proteína e são de mais fácil digestão. Então, normalmente você põe esses feijões no seu cardápio. Normalmente meus feijõezinhos são esses. Acho que todo mundo que vê no Instagram minha comida vai falar, como assim aquilo ali é um feijão? Porque é um grãozinho pequenininho. Que outro truque você usa aí de substituir para potencializar o ganho de massa? Todo atleta tem muita dificuldade e problemas digestivos, né? Porque a gente sobrecarrega toda a digestão, a gente tem que bater meta de caloria, enfim. E devido à atividade física, também a gente tem problemas digestivos. Então, o principal do atleta é você manter a digestão. Além de você conseguir comer tudo aquilo, você tem que ter capacidade de digerir tudo aquilo. E agora fazer um parênteses aqui que as suas colegas já me ensinaram. A capacidade digestiva é a estrela da Ayurveda, né? Que é o Agni, que é o fogo, né? Então, sempre na minha alimentação, eu coloco tudo para manter minha digestão boa. Quando a gente fala em digestão, a gente está mantendo um metabolismo bom também. Então, por exemplo, eu sempre tempero com muito gengibre, sempre coloco pimenta.
E a gente sempre, na Ayurveda, a gente sempre trabalha com os atributos do alimento. Então, por exemplo, se eu vou pôr um alimento mais untuoso, mais oleoso, de difícil digestão, eu tenho que colocar um tempero mais leve, picante, penetrante, para que eu consiga digerir aquilo. Então, por exemplo, eu tenho fruta na minha alimentação. Para eu melhorar a digestão dela, eu cozinho as frutas e coloco especiarias. Minhas frutas sempre são cozidas. Pra eu melhorar... Que tipo de fruta você cozinha? Banana, maçã, pera, abacaxi, manga. Tudo vira chutney na minha cozinha. Ah, tá. Porque daí você facilita a digestão dessas frutas. E quais especiarias você coloca? Bom, aí lá vem, hein? Uma lista. Uma lista. Geralmente eu faço o gram masala, né? Que seria a masala mora, assim, da Índia. E só também para situar, porque eu sei, mas masala é uma mistura de vários temperos que é bem comum na Índia, esse nome masala. Mas, assim, cada região tem a sua, e inclusive cada família tem a sua. Então, a Cris vai falar a masala dela. Das minhas frutas, eu coloco pimenta preta, cominho, coentro, anis estrelado, cardamomo, cravo e canela. Tudo seco? Tudo seco. Aí eu bato no triturador, vira um pozinho e eu deixo lá no potinho na cozinha. E é gostoso? Eu sou suspeita, porque eu acho a minha comida a melhor comida do mundo. Tirando a indiana. É maravilhosa. Essa é sua masala para as frutas. E tem a masala para comida salgada também? Tem. Geralmente tem. Mas comida salgada, geralmente eu uso mais cominho, coentro, mostarda, semente de mostarda, né? Noz moscada também. Aí depende, eu falo que a minha cozinha é intuitiva. Meu marido fala, não dá para pegar a receita da Cris. Eu tento, mais ou menos, eu ponho umas receitas lá no Instagram, mas as minhas mesmo é intuitiva. Eu vou experimentando e vou jogando as coisas. Falo, falta um ácido. Aí pego pó de banana, pó de manga verde, jogo. Falta um agridoce. Aí eu procuro alguma coisa na cozinha e vou jogando. E aí até ficar do jeito que eu quero. E a gente falou um pouquinho sobre alimentação, falar um pouquinho sobre seu treino. Você falou já que corre todo dia, achei super legal. Como é que é o seu treino? Bom, minha rotina de treino, geralmente eu tenho um cardio por dia. De terça e quinta eu consigo ainda fazer ele de jejum de manhã, porque são os dias que eu trabalho um pouco mais tarde. Os outros dias eu deixo ele para fazer no final da tarde. E eu vou na academia. Todos os dias, meu treino dura uns 50 minutos, 1 hora. E só de quinta e domingo que eu tenho folga da academia, mas é cardio todo dia. Nossa. E quanto tempo? 1 hora de cardio? 30 minutos de cardio, o dia que eu treino musculação também. E os dias que eu não treino são 45 minutos. Nossa, é bastante treino, hein? Tem que ter a frequência cardíaca certa também, entre 145. Cris, eu adorei conversar com você. Muito legal conversar com uma médica que também estudou Ayurveda e que está trazendo isso para o esporte. É um trabalho pioneiro seu. A Cris, ela está abrindo uma clínica aqui em Jundiaí, então ela vai trazer esse conhecimento, né, para o público que quiser acessar. Que ótimo que nossa cidade vai ter esse trabalho de alto nível. Muito bom conversar com você, Cris. Obrigada a todo mundo. Espero vocês lá para conhecer nosso trabalho, meu e toda a minha equipe. E você também. Claro. Obrigada, Cris. Obrigada.